Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Fórum Urbanidade. Hoje a gente vai conversar aqui com a Luísa Porfírio, que é a representante do coletivo No Setor, que atua ali no Setor Comercial Sul. Luísa, que é formanda em arquitetura, e ela é a representante do núcleo de direito à cidade do coletivo, que toca com assuntos relacionados ao urbanismo, à questão jurídica, social, da saúde mental e também do ponto de vista econômico, ambiental e cultural, voltado principalmente para a questão da população em situação de rua. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, você que está acompanhando a gente pelo nosso podcast, ajuda também na divulgação aí, porque eu também é bem interessante. Luiz, eu queria então que você, primeiramente, né, fazer uma primeira pergunta aí para o nosso público te conhecer um pouco melhor e conhecer um pouco também do trabalho do No Setor, que você falasse para a gente como é essa atuação e qual é o objetivo do coletivo. Então, o Instituto, né, no setor é cultural e social. E antes da pandemia, a gente tinha toda uma ação voltada à cultural, né? A gente utilizava da cultura como ferramenta para algumas pessoas saíram das ruas naquela época, mas não era o foco principal do setor. Era realmente a ocupação da cidade, potencialização da cultura, principalmente no plano piloto, né? E, enfim, depois da pandemia, a situação se modificou e eu acho que no setor é exatamente isso, entender a demanda daquele momento e a partir disso propor coisas, né? Então, tudo se reestruturou e a gente se entendeu também como instituto social nesse momento, que a gente começou a atender os moradores em situação de rua, começou também a dar atenção para os ambulantes, né? Que são uma parte muito importante aqui do plano piloto e que muitas vezes não são ouvidos, enfim. E aí a gente tem várias frentes dentro do setor, e essas frentes tentam abraçar as dinâmicas do setor comercial sul. Então, o nosso núcleo é o núcleo Direito à Cidade, ele abraça tudo isso e tenta meio que fazer tudo da parte teórica prática, entendendo a demanda do lugar dentro da teoria, então fazendo pesquisas, levantamentos, artigos, documentos, e pegando isso, por exemplo, na frente de urbanismo, mas também na frente jurídica, frente de saúde mental, frente dos ambulantes, tenta abraçar tudo isso na parte teórica, e a partir disso a gente propõe modificações ou reestruturações práticas do setor comercial sul, ou ações, né? Então, essa é uma das frentes. A gente também tem as outras frentes que cuidam das outras áreas do setor. Está sendo bem amplo, assim, como a gente está lidando ali com as situações no território. E aí, com os moradores, o que iniciou foi uma documentação, né? A gente começou fazendo documentos e a partir disso que a gente foi vendo que a gente conseguiria ter mais ações, né, efetivas. Muito legal. Falando um pouco sobre o nosso tema principal aqui nessa conversa, né, que é essa questão principalmente do novo projeto do Setor Comercial Sul, eu queria saber qual é a visão que vocês têm sobre essa proposta do governo de ocupar aquela região ali com residências. Vocês veem isso como um ponto positivo, que vai ativar o setor? Ou vocês acham que isso, na verdade, tem que ser mais dialogado? Como é que vocês entendem esse projeto de reocupação do ponto de vista residencial ali do Setor Comercial Sul? Então, a gente é meio complicado, né? Porque dentro da parte teórica, por exemplo, você colocar habitação numa área como setor comercial sul é muito interessante, é muito importante, né? É literalmente um projeto básico de cidade. O que a Cidu está fazendo não é nada mais, nada além do que qualquer cidade tem, que é habitação junto com o comércio, junto com, enfim, cultura, tudo coexistindo, né? Essas coisas conseguem coexistir. Porém, Brasília é uma situação bem específica, né? Inclusive no sentido da habitação. A gente tem uma vacância enorme, tem vários apartamentos vazios no plano piloto, que são potenciais de colocar habitação de interesse social, por exemplo. Então, o que a gente acredita aqui no setor pode sim dar muito certo colocar habitação, mas a gente acredita que tem que ser bem passo a passo, bem pouco a pouco, porque a gente tem que delimitar muito bem a partir da minuta, né? A lei. A lei tem que estar muito bem direcionada para que essa habitação não seja elitizada, porque aquele espaço não tem essa demanda. A gente já tem tantos apartamentos, né? E o direito de habitar o centro é de todo mundo. Então, a gente tem dois olhos. A gente entende que é uma oportunidade muito boa, inclusive de rotatividade, porque à noite não fica parado, então é muito mais seguro o espaço, né? Mas também a gente tem o outro lado, que a gente não sabe como isso politicamente vai funcionar. Quais são as intenções em colocar habitação naquele espaço? Para quem são as habitações? Então, a gente está tentando direcionar tudo isso dentro da minuta para que a gente possa executar esse processo e esse projeto de forma efetiva, né? Que ele não seja apenas interesse imobiliário. A gente acredita que aquele espaço não pode ser planejado com interesse financeiro, né? Nenhum local, espaços públicos não são feitos assim. Cidade não é interesse econômico, né? Então, a gente tem que realmente estar muito perto desse processo, a gente está conseguindo fazer isso, tem vários coletivos, além do setor também, com muita atenção. Então, tem esses dois lados. É muito bom, da vista urbanística da cidade mesmo, se a gente analisar isso
em qualquer outra cidade, né? É efetivo, funciona muito bem, mas a gente acha que tem que ser primeiro colocar ali só cultura, vamos ver se vai potencializar, o que precisa além disso para dar certo, e aí aos poucos colocando a habitação e vendo se funciona. Certo. Sobre esse ponto de vista da cultura, inclusive desse cenário cultural que tem ali no setor comercial, alguns grupos, tipo coletivos culturais, outras pessoas que estão envolvidas nesse processo, além de vocês também, eles fazem muito a alegação de que essa possível ocupação residencial do setor comercial sul possa trazer consigo algumas problemáticas que existem em outras zonas residenciais de Brasília, como, por exemplo, a questão da lei do silêncio. Vocês corroboram com esse tipo de afirmação? Vocês acham que, além desse possível impacto, teriam outros impactos negativos para a cena cultural do setor comercial sul nesse modelo de projeto que a secretaria quer implementar? Então, a gente conseguiu adicionar, inclusive, um ponto muito importante na minuta, que era, caso tenha conflito entre habitação e cultura, a cultura prevalece. Então, isso firma que, se você tiver um conflito entre a habitação e entre alguma festa que está acontecendo, que a cultura vai ser priorizada, né? Então, felizmente, está direcionado na minuta, mas antes disso, sim, era a preocupação das maiores que a gente tinha, né? Até porque, atualmente, a potência do setor comercial só é cultura. A habitação seria mais uma ferramenta de segurança, de rotatividade, de habitação, né, no centro da cidade, inclusive para quem trabalha lá, para quem tem que se locomover todos os dias, distâncias absurdas. A gente fez uma pesquisa que realmente comprova que essas pessoas demoram mais de 2 horas para ir e voltar para casa, e o que elas ganham diariamente lá, às vezes, é o mesmo que elas precisam para se locomover. Então, é completamente insustentável, né? Fora que a nossa dispersão e segregação socioespacial aqui em Brasília fortalece o que é o nosso país, né? Então, as pessoas que têm dinheiro, as pessoas, na maioria de pele clara, habitam o centro e têm direito a habitar o centro, que é extremamente caro, e as pessoas que, enfim, têm outro tipo de trabalho, não têm a condição financeira de vida nem elevada, né? Simplesmente normal. Como o nosso país funciona, não consegue. Elas são colocadas no externo da cidade, né? É a habitação forçada. Então, a gente acha que a cultura lá pode dar certo sim, e que é a potência daquele espaço, que a habitação tem que ser só essa ferramenta. Certo. Sobre essa questão da habitação, essa especulação imobiliária que você falou que pode acontecer, eu queria até enganchar uma pergunta com relação a isso, sobre esse possível processo que vem a acontecer, né? A gente sabe que a região do Plano Piloto é uma região que tem um custo de vida um pouco mais elevado, considerável também por causa da oferta de serviços, de uma melhor qualidade de vida, e a secretaria ela vem afirmar que eles vão tentar fazer um projeto que não sofra esse tipo de especulação, quando na verdade também os entes que estão envolvidos, né, os proprietários desses edifícios são entes privados. Como é que vocês enxergam que esse tipo de especulação ele pode ser, digamos, combatido? Porque a gente sabe que junto com a especulação imobiliária, não somente vem o aumento do custo de vida, mas vem outros problemas como relacionados à população de rua, que a gente pode tocar um pouco mais à frente, que é o afastamento dessas pessoas. Então, como é que vocês enxergam que talvez esse novo processo de reurbanização residencial do setor comercial sul pode não ocorrer para tornar aquela área ali uma área também tão valorizada quanto outras áreas residenciais de Brasília? Essa palavra valorização, né? Ela é muito absurda, na verdade, porque, teoricamente, valorizar a cidade seria democratizar a cidade, inclusão ao máximo, né? Isso seria uma cidade exemplo e realmente valorizada. Mas, dentro dos olhos de como funciona tudo nesse momento, né, essa valorização, na verdade, é a expulsão dessas pessoas para tornar um perfil, como eles chamam, de limpo. Eles acham o governo, muitas vezes, né? Inclusive os comerciantes, que sempre também estão nas reuniões com a SEDU, eles acham que tem que fazer uma limpa no setor comercial sul, como se aquilo fosse sujo, né? Para essas pessoas não terem uma condição de vida alta financeiramente falando, enfim, condições de vida que eles não concordam. Então, o nosso maior medo no setor comercial, sim, colocar habitação, com certeza, é a especulação imobiliária. Inclusive, um exemplo muito fácil disso é o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida é uma ferramenta que deveria ter dado muito certo, que deveria ter sido efetivada, né? Porém, eles colocaram uma coisa que é bem errada, que em vez de você colocar o direito à habitação, o direito a viver aquele espaço, é diferente do direito à propriedade privada, né? Então, assim, se você tem a propriedade privada, você fica à mercê daquele espaço e da especulação imobiliária e dos interesses econômicos. Então, essa pessoa sofre uma pressão para vender aquele espaço
E aí grandes pessoas compram aquilo lá por um preço muito pequeno, constroem naquele espaço um prédio gigantesco e vendem super caro, né? E a gente sabia que essa era a intenção ali no setor comercial sul, é mais do que óbvio, mas a Sedu está fazendo uma coisa muito boa, que é diferenciando isso. O direito à habitação é muito diferente de habitação privada, né? O direito à propriedade de posse daquele espaço. Então, existem ferramentas de habitação, que são dois. Eles colocaram, só pegar o nome, locação social e moradia primeiro. São duas ferramentas direcionadas aos moradores, né, em situação de rua, e fora isso tem a ONAUT. A ONAUT é quando você faz esse pagamento, né, da habitação de interesse social, só que você não coloca aquilo no nome da pessoa. Aquilo ali continua no nome do governo, então a pessoa simplesmente tem o direito de habitar. Então, 25%, né, do caso, assim, desse edifício. E não necessariamente o prédio é 100% a habitação. Provavelmente vai ser comércio e habitação coexistindo no mesmo edifício, e a partir disso, uma porcentagem em habitação, e dessa porcentagem, minimamente 25% tem que ser de habitação de interesse social. Então, essas pessoas vão poder habitar como ferramenta do governo, né, que é a CODAB, que é essa ferramenta que o governo usa para possibilitar esse tipo de habitação. E aí, o que funciona é isso, não colocar como propriedade privada, senão eles vão ficar totalmente, né, à mercê de como o mercado aquilo funcione. Então, assim, se funcionar como a gente está escrevendo na minuta, como está sendo construído coletivamente, vai dar certo. Mas a gente não sabe o próximo governo. Para você alterar uma lei, só fazendo outra lei. Tipo, eles conseguem fazer isso, né? Então, por isso é tão importante a gente acompanhar esse passo a passo. Não, ótimo. Então, ainda dentro dessa questão, mas agora indo um pouco para essa assunto da população de rua, você citou aí essas ferramentas com relação ao modelo de habitação que vai ocorrer ali no setor comercial sul, e eu queria saber se houve alguma tratativa por parte de vocês, ou se houve algum diálogo com a Secretaria de Habitação com relação à população em situação de rua e essas novas habitações. A gente pode Sim. citar assim, alguns projetos que já ocorreram no Brasil, se eu não me engano, teve alguns em Fortaleza, de moradia social, onde a própria prefeitura ela trabalhou ali para oferecer moradia para as pessoas em situação de rua que queriam uma moradia. E eu queria saber se dentro dessa proposta de reocupação do setor comercial, do ponto de vista residencial, se tocou nesse assunto de colocar não sei se uma lista ou um pequeno percentual dessas moradias para a população de rua, como é que se deu esse ponto? Então, a Sedu ela está modelando esses dois projetos que são focados nos moradores, né, em situação de rua. Então, esses dois que eu falei, que é a locação social e moradia primeiro, são voltados unicamente para os moradores em situação de rua. Então, desses 25%, tem dois projetos que eles estão estruturando para conseguir facilitar, né, que essas pessoas tenham habitação. Então, assim, teoricamente, dentro do que está sendo escrito, que está sendo construído, sim, essas pessoas serão olhadas e atendidas, né? Apesar de ser uma porcentagem que a gente acredita ser pequena, até porque a demanda daquele espaço é voltada para essas pessoas, né? Tanto os moradores em situação de rua, quanto os ambulantes, teoricamente deveria ser assim. Então, é isso, a gente acha que pode dar certo se o governo realmente cumprir tudo isso que está acontecendo desse jeito. E aí tem a outra parte também, que é regulamentar. Isso tem que regulamentar primeiro antes desse projeto passar. Ainda não está regulamentado, né? Esse locação social e moradia primeiro ainda não estão regulamentados. Então é muito importante que antes desse projeto ser executado, que isso passe à frente, que isso dê certo, né? Que isso seja realmente colocado na minuta. Certo. Para encerrar a entrevista, queria fazer uma pergunta agora mais voltada para o tombamento, que a gente sempre está discutindo qual o melhor modelo de cidade, né? Se é o modelo, esse modelo de miscigenação de uso, ou esse modelo setorizado que a gente tem em Brasília. E eu gostaria, tipo assim, vocês que têm essa pegada muito mais próxima do morador, que estão ali dialogando dia a dia, quais são os impactos, por exemplo, de morar em um lugar, de habitar um lugar que tem essas características de tombamento e morar em um lugar que talvez não tenha essas características tão rígidas? E principalmente do ponto de vista de políticas, de regulação, como você falou, para conseguir essas moradias para essas pessoas ou até para oferecimento de programas assistencialistas. Vendo assim, né, da nossa realidade no setor comercial sul e dos discursos que a gente escuta, porque isso é tudo uma coisa não dita, né? Que eles não querem essas pessoas lá, não é explícito desse jeito. Então a gente entende isso de outros jeitos, né, de forma subentendida. Então a gente acredita que o tombamento
deveria ser uma ferramenta de realmente cuidar daquele espaço, né? Uma ferramenta muito importante de preservação, de cuidado e tudo mais. Mas, na verdade, eu acho que o tombamento é utilizado muitas vezes como uma ferramenta política para não deixar que coisas potencializem, né? Existem várias cidades que precisam de reformas, por exemplo, na calçada, que são cidades tombadas e que não acontece nenhum tipo de modificação para as pessoas que habitam ali. Porque de 6 meses alguém vai passear e visitar e que aquilo esteja completamente como era, né? E a gente não acredita nessa dinâmica de cidade. A gente acha que cidades vão evoluir e sim, tem que com certeza preservar, tem que com certeza manter esse espaço cuidado, né? Preservar a identidade do lugar, visualmente falando, esteticamente falando, culturalmente falando, mas também tem que potencializar a vida dessas pessoas. As pessoas habitam as cidades, né? Não é estética, não é para ser bonito apenas, é local para ser vivido. E a gente sabe que quando o local é tombado, quando você tem o interesse naquele espaço que seja talvez assim meio que exibicionista, né, para as outras pessoas, que Brasília, muitos discursos aqui não pode ocorrer tal modificação porque de satélite não fica legal, tipo, não dá certo. Essa é uma desculpa do metrô, né, não poder estender até a Asa Norte porque de satélite já dá para ver. Isso não faz sentido, a cidade está acontecendo, as pessoas precisam se locomover, né? E quando você tem esse cenário de um local que é tombado, que é um local que as pessoas vão querer visitar, as pessoas veem os moradores como realmente pessoas sujas, que não fazem jus a estar naquele espaço. Então, é uma questão de direito à cidade, do ser cidadão, né? Porque as pessoas não veem o morador como cidadão porque ele não é um consumidor ativo e frequente de grandes valores na cidade. Então, a gente entende o tombamento naquele espaço como uma das ferramentas políticas de não possibilidade do cidadão exercer o direito de habitar, né? E de poder viver o espaço. O morador não tem que ser colocado de lado, porque eles falam isso, não, vamos arranjar um local, sei lá, 900, 700, e coloca os moradores lá, para esconder, para tapar essas pessoas da sociedade, né? Porque se não viu, não acontece. Então, a gente sabe que o tombamento é exatamente essa ferramenta e essa desculpa para fazer as coisas assim, para seguir esse caminho, né? Que é o caminho que nosso país segue há muito tempo. Tanto que nas Olimpíadas, nas cidades que tiveram esses eventos e tudo mais, o que fizeram? Pegaram os moradores e arrastaram para qualquer outro lugar, não importa onde. Então, eu sou bem incomodada, na verdade, quando a gente entra nesse assunto tombamento, porque eu acho que tombamento deveria ser cuidado, né? Cuidado e realmente cuidado com a cultura, com a estética daquele lugar, mas não de exclusão. Tombamento não deveria ser uma ferramenta de exclusão. E afeta diretamente a vida dessas pessoas. Elas são dignas do espaço, elas são dignas de ver o centro, elas não são sujas, elas não têm que ser escondidas, né? Então, é isso que a gente no setor acredita, que o tombamento deveria ser levado um pouco mais para o lado de preservação do que de segregação e exclusão. Essa última resposta sua aí me instigou a fazer só mais uma última pergunta, Pode que fazer. é sobre essa questão do tombamento. Que existem várias correntes, né, dentro da própria arquitetura ou dentro da sociologia, antropologia, que são campos que também estudam a cidade, que falam que o espaço ele é o reflexo não somente das relações, mas principalmente da identidade das pessoas. E aí eu lhe pergunto, tem uma cidade que é tombada, que o espaço, digamos assim, ele está cristalizado, né? Existe um aparato regulatório que engessa qualquer tipo de modificação. Ele reflete a identidade das pessoas, como é que o tombamento ele pode lidar, digamos, com essa situação? A gente vê o tombamento como algo negativo do ponto de vista de construção da identidade cotidiana, ou, na verdade, existe sim uma saída para que a gente consiga manter o tombamento e manter a produção da sociedade, assim, a fruição social? Eu acho que elas têm que dialogar. O tombamento ele é para isso, né? Para acontecer esse diálogo entre dinâmicas da cidade, mas mesmo assim preservar o que ali já foi construído, o que ali já foi vivido. Eu acho que esse respeito ao que a gente já passou na cidade é muito importante, mas eu também acho que a gente não tem que paralisar tudo por conta do que aconteceu em 1960, quando que eles admiravam como a cidade funcionava naquela época. A gente construiu Brasília para a quantidade específica de pessoas e uma cidade que é voltada para carros, né? Naquela época era assim que estava se acontecendo as coisas, totalmente por interesse político, econômico, inclusive. E a gente sabe que isso não funciona. Já foi mais que comprovado que Brasília precisa de, por exemplo, um sistema viário muito maior, muito mais ramificado, potencializado. Tem muita gente longe do centro, porque você não tem condição de morar no centro. Então, a gente acredita que esse tombamento é essa ferramenta de exclusão. E calma, eu esqueci o resto da pergunta. Eu deveria Tudo ter bem. anotado. Você Era pergunta de novo? sobre, mas não, é sobre mais ou menos isso mesmo, da relação do tombamento com a construção da identidade social. Se o fato do Sim, espaço ser congelado, isso
prejudica de alguma maneira que a identidade, a cultura continue se desenvolvendo e o espaço seja um reflexo das pessoas. Sim, exatamente. Eu acho que a gente ainda tem muito a se construir. Brasília é muito nova, não tem por que a gente paralisar numa coisa que nem foi evoluída, que nem foi espontânea, na verdade, né? Foi determinado que Brasília era isso, e até então a gente viveu assim, só que não é isso, né? Não são caixinhas, não são lugares separados, e aqui só tem farmácia, aqui só tem hospital. Isso é um absurdo, isso não é uma cidade. E nem no plano diretor está escrito isso, na verdade. Brasília não era para ser assim. O próprio Lúcio Costa escreveu bem explicitamente, não segregar demais, porque isso dificulta, né, a expansão da cidade e a pluralização da cidade, né? Porque Brasília é uma cidade plural. Ela é uma cidade que realmente, como você disse, reflete. Essas pessoas, elas não gostam que a cidade seja plural, elas gostam que a cidade seja realmente um perfil específico para o centro, que é esse perfil branco, que é esse perfil rico, e aí as áreas afastadas, tudo bem acontecer, o que for, né? Então, a gente acredita, sim, que o tombamento, nesse momento, está refletindo exatamente o que Brasília é, que é essa cidade totalmente segregada, totalmente exclusiva, né? E que não faz jus, não coloca o cidadão como primeiro, mas sim interesse econômico. Mas a gente acha que agora no setor está sendo a primeira possibilidade de modificação desse atual cenário, né? Brasília começou carnaval agora, a gente é muito bebê em tudo, a gente está começando a entender como a gente é, entender o que é o nosso cenário, né? Realmente agora que a gente está começando a olhar para os nossos artistas, olhar as pessoas que trabalham em todas essas áreas culturais e sociais. Então, acho que a gente está muito no início para a gente ser barrado, tipo, de cara, sabe? A gente não sabe a nossa identidade. Brasília está em construção. Luísa, queria agradecer aí pela disponibilidade por estar falando com a gente. Eu acho que todo mundo que está aqui nos assistindo, está aqui nos escutando, aprendeu muito. Eu aprendi muito também aqui conversando com você. Acho que veio muita coisa assim que faz sempre a gente pensar, né? Ressignificar as coisas. Queria agradecer então. E também, né, que nessa quinta-feira, às 17 horas, a gente vai ter mais uma edição do Fórum Urbanidade. Na edição de agora, a gente vai falar sobre o tema de tombamento de cidades, então a gente vai trazer aí um pessoal da academia, vai trazer o pessoal do mercado imobiliário, o pessoal da área do setor público também, para fazer essa discussão e levantar todas essas problemáticas que existem a favor, contrárias ao tombamento, e qual seria a solução de andar de mãos dadas aí com o desenvolvimento social da cidade, com essa característica aí que é necessário para que todo ambiente urbano saudável tenha. Então, mais uma vez, muito obrigado. E é isso, Muito pessoal. obrigada a você. Até a próxima. Fico muito feliz pelo Quer falar mais uma coisa convite. também, pessoal? Quero agradecer. Muito obrigada pelo convite, foi ótimo. Espero que a gente tenha mais conversas. Isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Essa foi mais uma entrevista Urbanidade. Se vocês tiverem interesse, basta acessar o nosso canal no YouTube para outros vídeos e também o nosso podcast nas 3 plataformas, tá bom? Então é isso. Um abraço e até a próxima. Até!